Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, o podcast da Retemax, onde contamos as histórias dos empresários aqui do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, nível Brasil também. E claro que eu estou aqui para representar a Retemax como esse porta-voz, falar um pouquinho aqui sobre gestão empresarial, sobre negócios, sobre tecnologia. Meu nome é Arthur Maximiliano e já siga a gente aí no YouTube, no Spotify, também siga a gente no Instagram, que sempre vamos manter vocês notificados das informações. E notificados me lembram muito de informações de atualização. E pessoas elas sempre têm que se manter atualizadas. Isso por isso que esse é o nosso papel importante. Hoje a gente decidiu trazer um grande amigo, Márcio Ortega, né? Grande amigo, a gente já se conhece há bastante tempo. É um prazer, Arthur. E vai ser muito legal a gente conversar, vamos entender um pouquinho da história dele, tendências, gestão, vendas, principalmente. Vendas, a minha praia, a É minha a praia área. onde que você é excelente, excepcional, extraordinário, Muito obrigado. sobrenatural. Obrigado, Arthur. Márcio, conta um pouquinho quem que é o Márcio, com o que você trabalha, qual que é a sua empresa e a gente começa o nosso bate-papo aqui. Muito bom. obrigado por ter aceito o nosso convite, meu amigo. Arthur, ó, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Tá? É uma honra estar aqui com você. Sou um grande admirador seu, acho você um cara topíssimo, né? Extraordinário. Que legal. Então, assim, é um prazer enorme mesmo. A minha empresa é uma empresa bastante conhecida, não só aqui em Campo Grande, mas dentro do estado. Essa empresa, eu estou nela há aproximadamente 30 anos, eu tenho uma trajetória dentro dessa empresa e eu diria assim, uma trajetória bacana, muito legal, né? Essa empresa é a empresa Roquem. Que legal. Eu tenho Roquem na fachada da minha loja e eu tenho uma outra marca que o grupo acabou de lançar, que é a Aquateria. Aquateria. É o mesmo segmento, só que com propósitos diferentes. Então, assim, é dois segmentos dentro de um único, na verdade, né? Que legal. Legal, meu amigo. E conta um pouquinho pra gente, Márcio, quem que é o Márcio, né? Arthur, eu sou Márcio Ortega, sou pai de 4 filhos, avô de 3 netos, né? Sou casado. Eu tenho o Roquem há aproximadamente 19 anos no mesmo endereço. Eu estou na Arquiteto Rubens Gil de Camilo, ali perto do Instituto da Visão. Mas eu comecei a minha primeira experiência de vendas, eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. Eu costumo até falar que a atividade de venda, para mim, foi uma necessidade. Eu não comecei a vender por opção, né? Eu comecei a vender por falta de opção. Eu sou filho de caminhoneiro, pai viajava, ficava 40, 50, 60 dias fora de casa. Minha mãe, sacoleira, vendeu Avon, vendeu Natura. Enfim, cara, minha vida sempre foi uma vida, eu diria assim, de muitos desafios. Batalhadora. Muito, sempre, sempre. Então, eu com 8 anos de idade, meu pai comprou uma perua rural, encheu de melancia, colocou na principal avenida. Na época, a gente morava em Santa Fé do Sul, e eu estudava no período da manhã, saía do colégio e ia para a perua vender melancia. Tinha melancia que pesava mais do que eu. Olha Eu só. me lembro muito bem disso. E desde então, assim, ó, eu nunca mais deixei de vender, deixei de estar vendendo, né? Com 17 para 18 anos, eu tive, assim, a maior experiência voltada para atividade de venda. Eu tive a ingrata surpresa de saber, na época, que meu pai estava cometido de um câncer e ele passou por uma cirurgia muito grande, muito severa na época, e eu acabei me obrigando, na verdade, a assumir como provedor da família, sempre voltado com bastante objetivo. Eu acabei comprando, na época, um Fusca. Comprei um Fusquinha, cara. Um Fusca Cortelha de sócio com um amigo. Fui para Ibitinga, enchi o carro de enxoval e comecei a vender para alguns sacoleiros na região de São José do Rio Preto. E aí eu comecei a empreender de verdade. Eu comecei a sentir na pele, né? Quais são os percalços, quais são as dificuldades, quais são os desafios. 17 para 18 anos, eu já era dono do meu próprio negócio, vendendo cama, mesa e banho, Olha que era só. enxoval bordado, né? Que história, Márcio, que história. Você
é muito presente desafios, adaptações, né, saber lidar ali, mas sempre no coração à venda, Sempre né? vendendo, Sempre. sempre vendendo. E eu até costumo brincar que, por algumas vezes, eu tive alguns insights de ficar bem de vida, de ficar rico, né? Mas, assim, parece que o pão do pobre sempre cai voltado com a manteiga para baixo, né? E o que faz hoje, Márcio, permanecermos bons vendedores, né? Porque você foi se atualizando, foi fazendo, foi ter que se adaptar, mas o que faz eu me manter um bom vendedor? Arthur, eu acho que a gente está num mundo que está assim numa constante de evolução, né? Eu acho que a gente vive um momento onde as coisas se inovam, elas se renovam, elas se criam, né? Então, assim, eu acho que o vendedor, ele tem que ser um cara aplicado, ele tem que ser um cara disciplinado, ele tem que ser um cara estudioso, né? O vendedor, ele não pode ficar no comodismo, ele não pode ficar no achismo, só pelo fato de que ele teve uma habilidade, teve, sei lá, de repente um resultadozinho de venda aqui ou ali. Eu acho que o vendedor ele tem que ser assim um autodidata. Eu acho que conhecimento hoje a gente tem aí, eu diria assim, de sobra. Conhecimento, conteúdo, né, informações, tá tudo muito ao alcance das mãos, né? Então, o vendedor ele tem que estar numa constante, buscando se reciclar, buscando se renovar, buscando se reinventar, entendendo que as pessoas estão cada dia mais mudando o comportamento, o desejo de compra. Então a gente está num momento de mudança extrema, né? Eu acho que eu tô com quase 60 de idade e Não, nem parece. talvez, né, é a água que eu bebo, tá, Arthur? Pode ter certeza, a água que eu Ah, bebo, sim, a água que eu bebo. né? Então, assim, ó, talvez eu tenha vivenciado uns 25 anos e assim, não teve mudança no negócio de venda, não teve coisa radical. Mas hoje não, hoje a gente vive a era da informatização, a gente tem hoje tudo no digital, né? E que ultimamente eu tenho pensado muito também nesse quesito digital, porque a tendência foi tão grande, as empresas tomaram assim uma atenção absurda voltada para o digital. E às vezes eu fico refletindo comigo, até com base no conhecimento, com base na experiência que eu vivencio hoje dentro do meu negócio, né? Eu tenho uma carteira de cliente que passa de 40, 45 mil clientes Olha existentes. só, E fantástico. eu vou te falar, assim, 70%, 80% desses clientes que eu tenho adquirido, eu adquiri em uma fase que ainda não era o digital. Eu sempre fui muito voltado para formação de equipe, treinamento de líderes, treinamento de vendedores, capacitação no sentido total mesmo, argumentação, abordagem, fazer um belo de um approach, né? Então, assim, eu sempre fui muito voltado mesmo para formação do lado profissional do vendedor. Eu sempre treinei, capacitei muito minha equipe de venda. E eu tenho percebido que talvez de 2019, quando veio pandemia para cá, eu tô te falando de mim mesmo. Talvez eu tenha negligenciado um pouco esse lado do treinamento, da capacitação, até mesmo dos funcionários dentro da minha loja. E voltado mais atenção para o digital, tentado Uhum, aprender mais do digital, né? uhum. O que é um funil de venda, o que é uma trajetória de compra. Então, assim, eu tenho voltado a minha atenção para isso, mas assim, eu vou te falar que talvez eu acho que o by the book seja o principal de qualquer negócio, entendeu? Talvez você Uhum. não desprezar mesmo aquilo que você aprendeu, sabe? Eu venho de uma escola onde o vendedor ele tinha por objetivo puxar a indicação depois da venda, né? E Uhum. hoje a gente olha, ainda tem algumas empresas que conseguem permanecer no mercado com base em pedir indicação. Os caras sabem fazer isso. Então isso é muito importante, né? E eu vejo que a maioria das empresas hoje tem desprezado muito isso, entendeu? Então acho que a gente tem que voltar
novamente para o regional, novamente para o seu amigo, para o seu Pro vizinho. interno, né? Exatamente, A né? gente foi muito externo, agora a hora, olha, o momento, né, de olhar pro interno. Reavaliar isso tudo, porque eu acho que pode ser uma tendência. Esse negócio ficou muito distante, ficou muito frio. Ainda há pouco eu até falava com um dos seus colaboradores Uhum, sobre a questão de um lead, né? uhum. Um lead, até ele chegar na sua mão, para que esse lead ele venha a ser um prospect válido, um grande potencial de compra, né? E eu vejo assim, até com base numa experiência, semana passada um dos meus vendedores foi para a região de Dourados e eu vou te falar assim, 50% do resultado de venda dele saiu de uma única indicação. Ele foi com uma única indicação. Uma Já indicação e um sonho. indicaçãozinho, horário marcado, a pessoa já estava aguardando, ele chegou, fez uma bela de uma apresentação do produto e conseguiu, na verdade, efetivar uma venda que eu te digo assim, uma baita de uma venda, Isso é fantástico. entendeu? Márcio, assim, dentro dos tópicos que eu gosto de conversar, né? A gente falou de história, falou da parte de vendas, que é fantástica, e ver que você tem propriedade para falar com isso. Eu quero puxar agora esse gancho, né, nessa outra temática, que é complementar a parte de vendas, principalmente na parte empresarial, que é a liderança. Né? Eu vejo que você mantém uma comunicação extremamente alinhada, né? Você, assim, pelo jeito que eu vejo, né, você se mantém dessa forma com a sua equipe. Como hoje nessas lideranças, esses públicos tão diferentes, novas gerações, velhas gerações, entre aspas, né? A gente faz para ser um líder adaptativo ou como ser líder? Como é ser líder? Como fazer isso de uma forma é, tangível no mundo hoje que a gente vive? Arthur, eu acho que essa questão da liderança, no meu ponto de vista, ela é possível de ser trabalhada, né? Mas eu penso que o líder, partindo do pressuposto de que se ele realmente tem vontade de ser líder, eu acho que a primeira coisa que esse indivíduo precisa de fazer, na verdade, uma retrospecção, é que se ele realmente gosta de pessoas. Porque não há possibilidade de você liderar se você não tiver pessoas do seu lado. Fantástico. Então eu penso que se você tiver, vamos lá, pessoas a serem lideradas, o líder, em primeiro lugar, ele tem que ser um grande exemplo. Um grande exemplo. Começa por ele. Começa por ele, é óbvio, né? Como é que eu posso liderar alguém se eu não sou um bom exemplo? Até Fantástico. porque eu acho que liderança é espelho, né? Uhum. Se eu quero que a minha equipe seja uma equipe engajada, seja uma equipe motivada, seja uma equipe comprometida no sentido literal da palavra, né? O comprometimento, que era o antigo fio do bigode, né? Então, assim, ó, eu acho que eu tenho que demonstrar, em primeiro lugar, o meu comprometimento com cada um deles, eu tenho que usar de empatia com cada um deles, eu tenho que sentir as dores dos meus funcionários, para que eu realmente possa, na verdade, exercer esse, eu diria assim, esse espírito de liderança, né? A liderança, para mim, ela é não só Espírito de mandar. liderança, fantástico. Eu acho muito legal, né? Porque antigamente, Fantástico. vamos lá, a gente passou a Revolução Industrial, né? Hum. Na Revolução Industrial, o chefe, ele mandava, né? Mando eu e obedece quem é inteligente, ou faz quem não quer, deixa de fazer. Não é assim, as coisas não é desse jeito, né? Sim. Porque tem um ditado que fala assim, ó, é, cabeça de dono é diferente da cabeça da pessoa que está no chão de fábrica, que Uhum. está ali na frente. Isso é verdade. Então, eu acho que o líder ele não tem que compartilhar as dores dele. Ele tem que ser um cara que saiba absorver as dificuldades, entendeu? Não há necessidade. Se você não conseguir inspirar, se você não conseguir transmitir parte daquilo que você sonha como o seu negócio, é melhor você ficar quieto, né? Então a gente teve era industrial, a gente teve feudalismo, que era só na base do chicote. E hoje as pessoas já não aceitam mais, né? Então, se você não tiver uma capacidade mesmo de estar envolvendo essas pessoas, fazendo com que elas sonhem contigo, é muito difícil você liderar.
Fantástico, Márcio. Muito difícil. Outro assunto que eu gosto muito de conversar, que ele é a temática principal, né, do nosso podcast, da Retem Max, da nossa empresa, que é sobre gestão empresarial como um todo, né? Gestão é uma temática extremamente ampla, né, se a gente parar para pensar, né? Mas vamos focar bastante, Márcio, né, nessa parte de planejamento, né, execução, metas e indicadores. Como você articula isso dentro da empresa qual você coordena e lidera e é proprietário hoje? Como que você faz isso com os setores? Porque tudo começa quando a gente começa a olhar os setores, as empresas como um todo, organograma, né, ferramentas dessa forma. Como que funciona hoje a sua gestão? Arthur, olha, eu tenho uma gestão muito pessoal dentro da minha loja. Eu conheço cada um dos meus setores, né? Eu conheço, eu diria assim, com intimidade cada um dos meus. Eu Fantástico. conheço com muita intimidade, sabe? Então, assim, eu acho que essa questão de gestão, gestão comercial, gestão financeira, a gente está vivendo um momento muito difícil de Brasil. Então, assim, eu acho que se você não tem gestão, porque mesmo você fazendo uma boa gestão, você ainda corre o risco em função de alguns BOs que pode acontecer, não vindo de você mesmo, né? Mas algum tipo de problema externo pode afetar literalmente seu resultado. Então, eu penso que quando você tem ao alcance da sua mão algumas ferramentas de gestão no sentido financeiro, no sentido, eu penso assim que mais do que o financeiro, que é a gestão de pessoas, né? Porque dinheiro, no meu ponto de vista, é uma consequência. Então, quando você tem alguma coisa que está destoando, que está desfocando dentro do seu negócio, eu não tenho dúvida que ele vai te gerar um resultado negativo. Então, eu penso assim, ó, que quando você faz uma boa gestão, você faz a gestão primeiro nas pessoas, para que essas pessoas realmente se sintam comprometidas para entregar aquilo que a sua empresa merece. Fantástico. Então Fantástico. eu vejo que tudo, absolutamente tudo, a entrega de cada um dos seus funcionários, de cada um dos meus funcionários, vai depender muito daquilo que você oferta a eles. Até mesmo a cadeira que ele se senta, a água que você oferta. A Olha, eu água. falando de novo de água, né? A água Tem que a água você certa, né? oferta. Tem a água certa, Tem, né? tem, tem. Então eu vejo assim, ó, é óbvio que você tem que ter uma boa contabilidade, é óbvio que você tem que ter Um bom advogado. um bom gestão financeira, uma boa gestão financeira. Eu tenho essas pessoas dentro da minha loja, Fantástico, entendeu? fantástico. Eu assim, ó, eu tenho sim advogados na minha empresa, mas graças a Deus eu uso muito pouco, Ah, né? que Só legal. para você ter uma ideia, eu tenho quase 20 anos, Arthur, quase 20 anos eu nunca tive um trabalho, um problema trabalhista sequer, em 20 anos. 20 É anos. uma Nunca, nunca, articulação muito grande, né? nunca tive um problema trabalhista. Fantástico, Todas as fantástico. pessoas que vieram, todas as pessoas que passaram pela minha loja, pela minha empresa, continuam meus amigos. Todos eles, sem exceção. Que legal, Márcio. Vamos falar agora também, mudar agora, né, 180 graus, né? A gente tá aqui, vamos vir para cá. Vamos falar um pouquinho, a gente tá falando bastante de pessoas, cultura, liderança, gestão. Vamos falar de tendências? Agora, o que que você está enxergando do varejo? O que que você está enxergando, Márcio, de tecnologia, de novidade, que você fala assim, cara, a gente tem que colocar a mão aqui, ficar bem atento, porque senão a gente pode ficar para trás. Porque eu vejo que ao mesmo tempo isso a gente até chama de ambidestria, né? A gente está olhando para o feijão com arroz, sendo muito bem feito, e ao mesmo tempo para o futuro, novidades e não ficar para trás, né? Como que você está olhando, né? É, eu Tendências de acho, tecnologia. eu acho que a gente tá caminhando para um mundo extremamente tecnológico, né? Tá vindo aí essas IAs todas, cada dia. É impressionante, né? Você pede algo e ela te entrega muito mais do que você imaginou. Essa é a grande verdade, né? Eu tenho, inclusive, feito, eu diria assim, uso para construir pitch de vendas. Eu Fantástico. tenho, sabe, usado tecnologia para me falar sobre um bom script, uma boa abordagem. E às vezes você faz um pedido, esses dias, só para você ter uma ideia, eu pedi para IA que eu queria um comparativo entre um atirador de elite e um bom vendedor.
né? Eu fiz esse pedido. Você tá rindo, mas é uma Que grande legal. verdade, né? Que legal, cara. Eu fiz um pedido. Eu falei assim, eu quero que você me entregue aí um textaço, porque eu quero entender, né? Eu quero saber o que é que eu posso comparar entre um sniper, né? Um cara que usa um único projétil, passa ali muito tempo estudando o seu suposto oponente, né? Aí você, vamos lá, constrói aí para mim um paralelo, né? Do Hum, que é um atirador de sim. elite e um bom vendedor. Uhum. Cara, é assim, é algo impressionante, Arthur, algo Muitas impressionante, das vezes né? duas coisas que não tinham conexão diretamente acabam se conectando. Acaba se conectando e de Hum, uma forma belíssima, né? Então eu vejo assim, cara, eu acho que a gente tem uma ferramenta onde você pode pedir, mesmo que você não saiba pedir, né? Ela vai te dar coisa boa. uhum, Então é importante. uhum. E eu vejo assim, hoje a gente está vivendo um momento que se você, na verdade, ficar engessado, se você tiver, vamos falar assim, essa paralisia, né? Física e cerebral, eu acho que você vai ser engolido, porque a tecnologia ela tá vindo muito rápida, né? Ela tá atropelando a gente. Você Atropela ainda é mesmo. muito jovem, eu sou um cara de quase 60, Não, mas você entendeu? tá. Mas a água que você bebe eu tô precisando também. Assim, obrigado pela, né? É, sempre é bom. Mas assim, eu vejo assim, cara, a tecnologia não tem como não andar Que legal, junto, mesmo que seja ali o feijão com arroz, né? A que legal. tecnologia ela agrega. Acho que você não deve depender só do feijão com arroz e também não deve depender só, Só da né? tecnologia do futuro. Até porque a gente tem ainda muitas pessoas ainda que não tá no digital, ainda tá no analógico, né? Eu vejo Fantástico. assim, eu tenho experiência, por exemplo, por incrível que pareça, 60, 70% do meu resultado de venda vem do interior do estado. E é uma proximidade, então, né? Um envolvimento, Exatamente, né? Uma cara. conexão. Aquela facilidade de você É, chegar na cidade menor, a pessoa tá na calçada, conversando com o vizinho, tomando um tereré. É ligação, né? muito, cara, isso é muito legal, entendeu? Que E a legal, gente já não mas tem isso tudo aqui dentro da capital, né? As hoje pessoas Campo estão Grande já, né? tá É meio que outro. enclausulando, né? As Uhum, pessoas estão ficando mais voltadas para si mesmo do que uhum, para os outros, né? Eu moro em prédio e às sim, vezes a gente perde oportunidade dentro do elevador, cara. perdemos. Entendeu? Eu comecei a olhar essa vertente, né? Eu sempre fui muito introvertido, né? Eu não gostava de subir no elevador com outra pessoa. Olha só o nível de introversão que eu tinha, né? E aí, bom, você vai começa a empreender, começa a ganhar, ter que ganhar outras habilidades, né? E eu vou chegar no tema, né, pra gente poder conversar, né? E aí fui ganhando essas outras habilidades, né? E eu fui falando assim, cara, por que eu era assim? Né? E aí você vai aprendendo a comunicar, aí virei amigo da síndica, aí a síndica já foi empresária, já me conectou com fulano, aí já fui conversar com ele, já tomou um café, e você vai vendo que quando você, olhando para o seu interior, respeitando o seu interior, que nem a gente conversou, né, do interno, começa a olhar para o externo, a gente começa a ver que dá para alinhar um pouco dos dois, né, Dá para na alinhar devida muito. proporção, né? É. A gente conversou, Márcio, primeiro a gente falou de vendas, que eu considero que você é especialista, né? Depois a gente foi para um assunto mais generalista, né? A gente começou a falar de liderança, de Sim. gestão, né? E por último, a gente conversou sobre um assunto chamado nexialista, que é conexão, né? Pontos que não estavam conectados. Isso é fantástico, meu amigo. Eu quero partir agora para a parte mais final do nosso episódio, Márcio, a gente poder conversar da seguinte forma, né? Quais são as 3 dicas, né, que você deixaria para um empresário que está escutando a gente agora? Sempre os empresários estão escutando a gente aqui, e é fantástico. Eu pensei que as pessoas não escutavam a gente, cara. Mas aí teve uma pessoa que veio conversar assim: Ó, por causa do seu podcast, conversei aqui, cheguei até você, que não sei o que lá. Que Então as legal. pessoas escutam mesmo, né, Márcio? Que dicas que Escuta. você deixaria, né, para essa conversa, né? A Arthur, gente parte pro final. a gente tá passando por um momento de reestruturação em todos os sentidos, né? A gente vem aí agora uma reestruturação fiscal, a gente está em eminência de ter ou não uma mudança de um presidente, a gente tem, eu diria assim, problemas locais. E eu penso assim, a gente não pode, na verdade, desprezar em absolutamente nada essa questão de você
tentar tirar o máximo de proveito, não importando a circunstância ou situação. Fantástico. Eu acho que tudo é possível de você tirar algum proveito, né? Eu me lembro, só voltando um pouquinho que você falou aí sobre essa questão de amizade, que eu acho que pode ser um dos pilares Fantástico. para quem é empresário, porque, cara, não tem coisa pior do que você chegar em um comércio, em uma loja e ser mal atendido. E às vezes o dono, ele coloca uma capa, né, de um super, né? Não é nem um super-herói, é um super dono, e ele se coloca em um pedestal por conta própria, e ele deixa de ter a experiência que é mais importante, que é a experiência de estar ali na frente, no front, lidando com o cliente, conversando com o cliente, entendeu? Ouvindo o feedback desse cliente, mesmo que doa. Eu tenho o hábito na minha loja de que sempre, quando dá algum problema, que esse problema, por pior que seja, ele tem que ser tratado comigo. Eu gosto disso, de estar com o cliente. Então isso é muito importante. Fantástico. Cliente feliz ou infeliz, satisfeito ou insatisfeito, trata comigo. Eu gosto dessa experiência, até porque talvez isso seja uma das minhas maiores habilidades, porque eu nunca fugi de problema. E talvez a maioria dos empresários chega num certo momento que eles não querem mais lidar com problema. Só que quando ele deixa de lidar supostamente com problemas, ele deixa também de ter a habilidade em resolver problema. Então, quando se apresenta um problema, às vezes ele não tem preparo, ele não tem cabeça, ele não tem, eu diria assim, estrutura para resolver. Fantástico. Então, assim, ó, uma das coisas que eu aprendi quando minha filha Luísa hoje está com 24, e quando eu vim do Rio de Janeiro para cá, para Campo Grande, eu vim e fiquei uma temporada aqui até eles chegarem, mas logo quando ela chegou, eu me lembro bem que eu morava em um condomínio e tinha um playground dentro do condomínio, e uma das coisas assim que mexeu muito comigo era ver a habilidade que a minha filha tinha para fazer amizades, para fazer Legal. amiguinhos no playground. E ela tinha um método de abordagem e eu acabei usando muito isso, né? Que eu penso que essa oportunidade pode ser um pilar, pode ser e deve ser um pilar para o empresário, que é você aproveitar a oportunidade para fazer amigos. Nunca é demais você fazer amigos. Eu lembro que Luiz chegava nas crianças do playground e falava assim: oi, meu nome é Luíse. Eu acabei de morar desse jeito, era esse termo que ela falava. Eu acabei de morar aqui. Acabei de morar aqui. E eu não tenho amiguinha, eu não tenho amiguinho. Você quer ser minha amiguinha, você quer ser meu amiguinho? Essa era a abordagem da Luísa na época. E eu nunca ouvi uma criança sendo questionada desse jeito e a resposta viesse um não, era sempre um sim. E quando ela tinha um sim, ela pegava na mãozinha desse novo amiguinho e falava: ah, então vem brincar comigo. E eu prestei tanta atenção naquele tipo de abordagem da minha filha e eu comecei a fazer o mesmo na época. Cada loja que eu entrava, na época eu estava montando o meu escritório, montando a minha loja, então eu tinha muita necessidade em loja de elétrica, material de construção. Cara, e todo lugar que eu ia, eu chegava assim: oi, tudo bem? Oi, meu nome é Márcio Ortega, tô recém-chegado, tô vindo do Rio de Janeiro. Olha, eu tô montando uma loja, eu vou vender filtro de água, tô precisando de fazer amigo. Você não quer ser meu amigo? Cara, eu comecei a fazer isso. Aí começou a dar certo. Você não quer ser o meu amigo? Todo mundo que eu abordava, eu perguntava: você quer ser o meu amigo? Cara, era delicioso. Todo mundo me dizia: sim, quero ser seu amigo. Ó, então, por favor, vou deixar meu endereço. Você passa lá e toma um café comigo. Não sei te precisar quantos filtros de água eu vendi desse jeito. Então, assim, a Fantástico, gente tem que aproveitar isso, sabe? Um dos pilares é continue fazendo amigo. Se cerque de pessoas, sabe? Network é tudo. Rede de contato é tudo. Fantástico. Não há possibilidade de você estar no comércio se você não tiver rede de contato. As pessoas têm que te conhecer, as pessoas têm que falar bem de você, têm que falar bem da sua empresa. Fantástico. Então, assim, esse é um dos pontos. Outra coisa é não parar na questão de estudar. Você tem que continuar estudando.
tem que entender um pouquinho o que vem aí, o split payment, o que é IBS, o que é CBS, você tem que ir buscar. Se a sua empresa vai ficar melhor no simples, ou ela vai ter que ir por um lucro presumido. Então, assim, ó, continue estudando, continue estudando. E quando não for possível, se cerque de pessoas que sejam mais inteligentes do que você, mais capacitado do que você. Você tem que ter pessoas do seu lado, porque ninguém cresce sozinho. Fantástico, Então tem Márcio. que ser isso daí. Fantástico, Márcio. Vamos deixar aqui as suas redes sociais, como que as pessoas fazem para te encontrar. A gente coloca aqui a logo para não esquecer, porque você falou que é importante. E eu quero terminar com uma última pergunta depois. Por favor. Eu quero que você deixe primeiro as redes sociais, e aí eu vou passar site, né? Deixa agora e depois eu vou fazer a última pergunta. Tá, eu tenho Aquateria MS, Roquem Purificadores MS. Eu vou te mandar também a logo para você poder divulgar, tá? Maravilha, Márcio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Você fala Arthur. muito bem, assim, e é legal escutar, né? O Rubinho também deve ter ficado feliz, né? Que bacana. Eu que agradeço. Meu amigo, de obrigado, verdade. assim... Prazer enorme. Esse nível de episódio, não falando dos outros episódios, que são todos fantásticos, pra mim sempre tem um jeito diferente, mas esse é o que eu mais acabo eu aprendendo, sabia? Não acredito. Que você fala pausadamente, você soube todas as temáticas falar, isso é fantástico. Parabéns. Obrigado. Realmente, obrigado. você deu check aqui, né? Tamo junto, Arthur. Tamo junto. Conta comigo também, Legal, tá? meu amigo. Prazer enorme. Márcio, você quer deixar alguma novidade? Algo que vai vir seu? Alguma novidade que você quer fazer? Ou a gente já posso fazer a última pergunta que tô criando aqui a Arthur, olha, eu fiquei 17 anos palestrando no Brasil, fora do Brasil. Eu treinei, capacitei, sei lá, dezenas, centenas, milhares de pessoas a nível Brasil voltado para atividade de venda. Modéstia à parte, cara. Eu tenho amigos espalhados por esse Brasilzão todo, mas assim, amigos mesmos. Assim, amigos, assim, eu tenho certeza, cara, que se eu ligar para qualquer estado do Brasil, eu tenho gente para falar, eu tenho amigos para buscar. Isso tudo que me trouxe foi atividade de vendas, né? E eu tô com muita vontade, eu tô com uma ânsia absurda, na verdade. Tá com sede literal, né? Não apenas da literal, água, mas também de vendas. E assim, eu tô com muita vontade, cara, de voltar a ensinar pessoas a vender. Fazer ele é fantástico, bom pessoal. Approach, ele mostrou sabe? bastante ali. É que se mostrou, Márcio, muito bacana. Arthur, eu tenho material demais, eu tenho muito conteúdo, mas você tem muito conteúdo, cara, muito conteúdo. Eu tenho material, assim, que eu diria assim, cara, vale alguns milhões de dólares de material, e eu diria assim, e de conhecimento também, sabe? E eu acho que eu tô vivenciando um bom momento para dividir, para compartilhar isso tudo. Fantástico. E eu quero fazer isso. Vai fazer. Última pergunta é a seguinte, Márcio, para a gente poder encerrar o episódio, né? Eu vejo que hoje, cada vez mais, a gente precisa de direção, né? E se você conseguisse agora, né? Se estivesse agora 1 bilhão de pessoas te vendo, te escutando nesse episódio aqui, né? O que você diria? Qual direção você daria para essas 1 bilhão de pessoas? Aprender a vender. Para mim, eu acho que é o diferencial de qualquer ser humano. Não importa se você é médico, se você é um psicólogo, não importa, cara. Eu acho que a atividade de venda, ela tem que estar intrínseca, entendeu? Ela tem que ser algo assim, igual você respirar. Você tem que estar respirando, você tem que estar, sabe assim, vivenciando, porque absolutamente tudo é venda, né, Arthur? A primeira impressão não é a que fica. Tem esse dito popular, né? A primeira impressão é que fica. Você não tem uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Então, assim, eu penso assim que a atividade de venda, cara, ela pode te abrir portas, ela pode te fazer amigos, ela pode te gerar negócios. Então, assim, eu penso que não há outra coisa mais importante para o ser humano do que ter habilidade de comunicação. E a habilidade de comunicação nada mais é do que aprender a vender. Então, assim, a minha dica de ouro,
aprenda a vender. Aprenda a vender. O indivíduo que não sabe vender, ele vive sozinho. Ele morre sozinho. Agora o vendedor, o cara que é bom, o cara que é excelente, ele não passa dificuldade. Você já viu vendedor desempregado? Muito difícil. Não vê, cara. Não tem como, né? Você vê engenheiro desempregado. Agora, se o cara for engenheiro E vendedor. e vendedor, Aí. ele não tá desempregado. Se ele for médico E vendedor, ele também não está desempregado. Então, assim, ó, só fica desempregado, só passa aperto quem não sabe vender. Ah, chave de ouro, velho. É isso aí, cara. Maravilha, pessoal. Esse foi mais um prazer. episódio dos Guardiões da Retenção. Obrigado, Com Arthur. Márcio Ortega. Episódio fantástico, ó. Top 5 episódios aqui do nosso Obrigado. podcast. Que bom, Nível que bom, muito que elevado. bom. Não falando dos anteriores que são fantásticos também, mas depois de 90 episódios, cara, a gente se surpreende cada vez mais. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Sigam ele. Vai estar à disposição atendendo vocês. E te espero nos próximos episódios do nosso podcast. Valeu, Arthur. Obrigadão. Tá? Valeu. Foi um Até prazer. mais. Tchau, tchau. Fechou? Opa!